do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Você está feliz? Aleluia. Nós vamos ler um texto aqui, que o Senhor ministrou ao nosso coração. Capítulo 18 de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele tem feito por nós, né? E também essa igreja que tem se empenhado para que algo nós podemos estar fazendo ali pela região ali do Rio Grande do Sul, amém? E louvar o Senhor pela oportunidade de estar ali e crendo que tudo é possível ao que crê, né? Se crermos, nós vamos fazer muito mais. Mas nós estamos aí agradecendo a Deus e os irmãos que têm nos apoiado nessa missão. Amém? Capítulo 18, versículo de número 1 de Gênesis diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha amanhecido o dia. E levantou os seus olhos, olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um bocado de água e lavai os vossos pés. Recostai-vos debaixo desta árvore e trazei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: Assim fazei como tens dito. E Abrão apressou-se em ir ter com Sara na tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazei bolos. E correu Abrão as vacas e tomou uma vitela terra e boa e deu ao moço. E tomou manteiga, leite, uma vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele lhe estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eis aí, está na tenda. Ele disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantado em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de ter haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para as bandas de Sodoma e Gomorra, de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Amém? É aqui, Senhor, fala conosco. Nós dependemos de ouvir a tua voz nessa noite. Precisamos, Senhor amado, de ouvir o Senhor falar aos nossos corações nessa noite. Pai amado, precisamos de uma direção nessa noite, Pai amado. Entregamos tudo nas tuas mãos, já te agradecemos.
em nome de Jesus. Amém? Você não pode sentar. Glória a Deus. Nós estávamos ali conversando com uma pessoa naquela terra, e uma pessoa que hoje não mora ali, mora em Brasília, estava ali também porque tem parentes ali, e ele disse assim: pastor, o Rio Grande do Sul tem 80 cidades que não tem uma igreja evangélica. 80 cidades que não tem uma igreja evangélica. E ele falando comigo, ele disse assim: meu projeto. Eu sou construtor, tenho uma construtora, minha esposa trabalha no Banco do Brasil. E o que Deus colocou no meu coração antes de casar, e eu casei por causa desse projeto, porque a minha esposa sonhou comigo, ela faz trabalho social, e ela sonhou comigo. E quando eu casei, ela disse assim: olha, eu sonhei assim, assim, assim. Eu falei: esse é o projeto que tem no meu coração. E ele trabalha com esse concreto leve, que são placas. Ele disse assim: o meu projeto é esse, chegar no lugar, construir uma igreja com uma casa pastoral e entregar na mão do pastor para cuidar. E a gente tem esse projeto, e esse ano a gente vai começar a botar esse projeto em prática. Então, irmão, tudo tem um propósito, tudo tem um propósito. Não sei por que a gente encontrou com esse homem, porque ele relatou isso para a gente. Qual é o objetivo? Algo Deus está fazendo com a pequena DMR de conservatório. Não sei o que pode acontecer amanhã. Então, tudo tem um propósito diante do Senhor. Amém? Ele disse assim: pega o meu contato aí, quem sabe a gente não vai trabalhar junto. Eu falei: amém. Então, tudo tem um propósito. Então, nós fomos ali cuidar daquelas pessoas, fazer o que a gente podia fazer, né? Foi dar a nossa mão de obra, mas a gente impactou muitas pessoas ali, porque disse assim: mas estão vindo de tão longe para ajudar a gente aqui. Eu falei assim: esse é o reino de Deus, né? O coração de Deus, ele move pessoas na terra. O amor de Deus move pessoas, e a gente está aqui para isso. E ali podemos ver experiências extraordinárias, amém? Fizemos ali algumas alianças, né? Que foram, tenho certeza que haverá um retorno dessa aliança, amém, irmão? E Deus está cuidando de nós, tenho certeza, está cuidando dessa igreja, vai continuar cuidando, porque a igreja que envolve com missão, irmão, é uma igreja que cresce. Deus deposita nessa igreja. Então nós acreditamos nisso, sempre vivemos isso. Participamos de um congresso muitos anos na cidade de Vassouras, o irmão sabe disso, e a gente via aquela igreja crescendo, se expandindo, indo para outros países, outras nações, e sempre estava crescendo. E a gente entendeu. E não quer dizer que tem a igreja missionária e a igreja que não é. Todas as igrejas têm que ser missionárias, tem que fazer alguma coisa para a terra. Nós não estamos aqui para tirar da terra, nós estamos aqui para doar para essa terra. A igreja está aqui para isso. Jesus provou isso para Pedro, quando Pedro perguntou: Senhor, tem que pagar o tributo, tem que pagar, e a gente paga. Fala assim: qual é a imagem que está na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pega a vara aí, Pedro, pesca lá. Então, você vê que Pedro pescou e tinha um dinheiro para pagar o imposto dele e de Jesus. Significa o quê? A gente está aqui para entregar essa terra, a gente não está aqui para tirar, para sugar. Então a igreja tem que cuidar dessa terra. A igreja é o sal que preserva. Amém? Então vamos entender essa questão em nome de Jesus. Sei que outra hora a pastora vai detalhar melhor, né, da missão nossa ali naquele lugar. O Senhor colocou essa palavra no nosso coração e vem falando a promessa que Deus fez a Abraão, capítulo 12. Capítulo 12, Deus promete a Abraão. Abraão vai iniciar na Bíblia, vai aparecer o nome de Abraão no capítulo 12. Primeiro aparece o nome da família, aparece o nome de Naor, seu pai. Mas no capítulo 12 vai começar a contar sobre o grande patriarca Abraão. E entre as promessas que Deus fez, Deus tocou no que mais Abraão precisava. O que mais Abraão precisava? Filho, semente. Para um judeu, irmão, uma casa sem filhos é uma casa amaldiçoada, porque todos esperavam que daquela casa saísse o Salvador. Isso é uma esperança do judeu, né? Os judeus viviam nessa grande expectativa de gerar o rei que traria para Israel, né, paz, traria para Israel vitória, para romper. Toda casa judia pensava nisso. Claro que estava aqui iniciando um povo,
Mas Deus vai separar esse Abraão para uma grande obra. Quando você lê o capítulo de número 11, você vai entender que o pai de Abraão inicia essa caminhada. Mas ele parou em Harã. Ele não continuou, ele para em Harã. E parando em Harã, ele morre. Mas, irmão, a visão é maior do que o visionário. Já foi falado aqui que a missão é maior do que o missionário. O pai morreu, mas Deus agora pega o filho chamado Abraão, que nem era Abrão, ainda era pai exaltado, o significado de Abrão. Ele vai dizer assim, ó, agora você pega, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que irei te mostrar. E esse chamado deu de crédito a Abraão promessas, porque todo chamado vem carregado de promessa. Todo chamado vem carregado, né, vamos dizer assim, de condições para que esse chamado venha se cumprir. E esse chamado vem carregado de promessa, e Deus disse para Abraão, olha só, Abraão, se você sair, cumprir comigo, eu vou cumprir com você. Eu vou abençoar você. E não parou por aí. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Não para por aí. Deus vai dizer, eu vou amaldiçoar os que amaldiçoar você. E não para. Deus vai dizer assim, em ti, aí está a maior promessa de Abraão, em ti eu vou fazer uma grande nação. Deus não está falando que vai fazer com outras pessoas. Deus está falando que vai fazer em Abraão. Deus vai dizer assim, ó, eu vou fazer em você, eu vou tirar de você uma grande nação. Ali começa a jornada, o início do grande povo de Israel. O povo que Deus separou como nação santa. Ali começa a trajetória de Israel pelos pés de Abraão em direção ao lugar que Deus iria mostrar. Observa, Deus não mostrou, Deus ainda iria mostrar. Agora, quando a gente olha o texto, a gente entende que para fazer o que Abraão fez, teria que ter uma confiança fora do normal. Ele não podia confiar numa confiança natural, tinha que ser uma confiança sobrenatural, porque para cumprir com Deus, ele tinha que largar muita coisa. Para cumprir com Deus, ele tinha que deixar muita coisa para trás, quebrar alianças antigas e ir embora. Você entende isso? Que não é apenas receber algo de Deus, dizer, estou aqui, se eu vou receber, não, eu preciso quebrar algumas coisas. E algumas coisas prendiam Abraão, porque quando nós olhamos para o texto, nós vamos entender que Abraão não era um homem pobrinho, não era alguém que não tinha história, era alguém que tinha história, era alguém que tinha pessoas ao seu comando, tinha terras, ele precisou largar terra, ele precisou largar pessoas que ele amava, ele precisou deixar tudo para ir em direção ao lugar que Deus disse para ele sair. Muitas vezes, irmão, andar com Deus, nós vamos ter que largar algumas alianças e outra coisa. Se fossem alianças ruins, tudo bem, mas muitas vezes nós vamos ter que largar alianças que são boas, que muitas vezes supriram necessidades nas nossas vidas, muitas vezes trouxe, recurso para a gente, mas Deus está dizendo, eu estou te tirando do lugar que você acha que é provisão, e estou te levando para um lugar que não vai ser a sua provisão, porque a sua provisão vai ser eu vou ser a tua provisão. Então a gente tem que se desprender de alguma coisa que a gente acha que é provisão e entender que o Deus dos céus agora vai ser a nossa provisão. Entende que Deus não dá endereço para Abraão? Entende que Deus não vai falar para Abraão onde Abraão vai ir, quanto ele ia ganhar? Deus só faz essa promessa e vai dizer, de ti farei uma grande nação. Agora, Abraão não só seria um homem importante, ele faria um povo importante. Abraão não só seria uma família importante, mas ele daria essa importância às outras famílias da terra. Entende que a terra está precisando de que Abraão saia e vá para o lugar que Deus havia mostrado. Capítulo 12, Abraão não questiona e Abraão sai. Fala para o teu irmão, os teus questionamentos te impedem de adquirir muitas coisas de Deus. Quando a gente questiona, mas como é que eu vou fazer? E tem gente que recebe de Deus, mas compartilha com alguém que é mais incrédulo que ele.
E alguém diz assim: rapaz, você está doido, aqui você trabalha, aqui você faz isso, você faz aquilo, como é que você pode fazer isso, meu irmão? O que Deus fala com você nunca vai combinar, né? Naquele momento, nunca vai trazer uma segurança. E Deus falou com Abraão, não vai trazer segurança, vai trazer insegurança, porque Deus não está mostrando, Deus não está falando. Deus falou que ainda ia fazer, ainda ia mostrar. Mas Abraão sai daquela terra, do meio da parentela, da casa de seu pai, e vai para um lugar que ele ainda não conhecia. Aleluia. Talvez alguém olharia isso aqui e dizer assim: isso é uma aventura. Como é que deixa algo seguro, vai para algo, né? Tem um ditado que diz: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Só que com Deus é diferente. Eu entendo essa questão aqui, porque toda vez que você está preso naquilo que você acha que te sustenta, você nunca vai depender de Deus do todo. Deus não está tirando Abraão apenas para dar, Deus está tirando Abraão para desprender do que ele tinha, para ele, Abraão, se prender em Deus. E quando a gente se prende em Deus, a gente não precisa de mais nada, a gente só precisa de Deus. Quando você vai largar, né, as coisas que te prendem nessa terra, você vai andar nessa terra só com uma única dependência de Deus. Estava conversando ali com um dos missionários que estava conosco naquele lugar. Ele tem uma base aqui, está construindo uma base em Resende, da Jocum. Ele disse para mim assim: pastor, eu sou do Acre, eu era gerente da Fiat lá no Acre. Quando Deus me chamou, larguei tudo. Hoje eu conheço os estados do Brasil todinho e fora do Brasil. E se eu estivesse lá trabalhando, lá naquela empresa, eu não conheceria estado. Talvez alguns, mas não todos. Já fui para fora do Brasil e tem um projeto agora, 2029, nós vamos morar nos Estados Unidos. E nós vamos fazer missão lá. É Deus que faz. Ele disse assim: olha, eu nunca passei fome. Sempre vesti a minha casa. Minha casa sempre teve que vestir, sempre teve que comer. Meus filhos, Deus nunca deixou faltar. Ele largou tudo, irmão, e foi. É o que Deus está propondo a Abraão. Larga, Abraão, e vai. Abraão largou e foi. Interessante que nessa trajetória, no meio do caminho, Deus enriquece Abraão. Quando nós fomos estudar no seminário acerca do local que Abraão morava, era o lugar mais rico da terra. Era o lugar mais valorizado, pastor Uzilene, naquele tempo. Esse local que Abraão está aqui, a porta da tenda que o anjo passa, é o lugar mais caro da terra. O professor dizia que esse lugar aqui, o metro quadrado, era o metro quadrado mais caro da terra. Porque Abraão está cumprindo com Deus. E Deus está cumprindo com Abraão. Fala para o teu irmão: se você cumprir com Deus, Deus vai cumprir com você. Fala assim: não tem nada que é impossível para esse Deus fazer. Ele está preso à sua palavra. E se você cumprir com ele, ele vai ter que liberar essa palavra que ele falou para você. Ele vai ter que cumprir com você. Aleluia. E Abraão está caminhando. Abraão está vendo a riqueza chegando na sua casa. Abraão está vendo os seus criados crescerem. Abraão está vendo os criados gerando. Abraão está vendo tudo gerando, porém ele não gera. E a maior promessa de Abraão é que Sara daria um filho a ele. Ele ia gerar um filho. Quando a gente chega no capítulo 15, a gente entende que Abraão já está um pouco frustrado. Já havia andado muito. 25 anos havia se passado, e esse Abraão que saiu com a promessa de gerar um filho e produzir da sua casa o povo para Deus, uma grande nação, está frustrado. Deus chega até ele e ele vai dizer assim: Senhor, eu acho que vai ser o Damasceno, ele vai herdar tudo que eu tenho. Deus disse: não é ele, Abraão, vai ser aquele que vai nascer do ventre de Sara. A promessa ainda está de pé, Abraão.
Aleluia. A promessa, ela não desfez. Aquilo que saiu da minha boca vai acontecer. Deus está perguntando a pessoas que talvez nessa noite entraram aqui duvidosas daquilo que Deus falou. E olha que Deus falou para mim aqui, que ainda não passou 25 anos, mas você está descrendo. Deus está te perguntando a você: haveria coisa alguma difícil para mim fazer? Aleluia. Deus vai, nesse capítulo de número 15, Deus vai animar Abraão. Capítulo número 15 deixa bem claro que ele sai ali disposto realmente a esperar o tempo de Deus. Porque tem momentos na nossa vida, irmão, que a gente tenta ajudar Deus. Talvez pode ser desse jeito. Talvez possa ser com o Eliezer, né? Mordomo da minha casa. Vai ser com ele. A gente tenta acreditar que aquilo que é natural da terra é o que Deus vai fazer realmente, né? Deus vai dizer: Abraão, não é. Sara vai ter um filho. E eu vou fazer dele uma grande nação. Fala para o teu irmão: o que Deus falou, está falado. Fala assim: o que Deus falou, aguarda que vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Talvez como o Paulo vai escrever, né? Ele vai dizer assim, que Abraão creu contra esperança. Abraão creu contra a esperança, como se Paulo estivesse dizendo assim, não existia mais esperança, mas Abraão continuou crendo. Não existia mais possibilidade, mas Abraão continuou crendo. Não existia mais nenhuma razão para crer, mas ele continuou crendo. Eu profetizo só para quem tem fé nessa noite, que talvez você olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para frente, olhe para trás, não tem mais, você não tem mais nada para ver, para crer, mas você está dizendo: eu continuo crendo, porque a palavra que ele me deu foi aquele que nunca falhou. Abraão continuou crendo. Aleluia. No capítulo de número 18, Deus vai aparecer 3 varões. Observe que esse varão não aparece dando pinta que eram anjos. Ele aparece como homens. Outra coisa, eles não vão em direção a Abraão. Eles passam perto das terras de Abraão. É que você entende isso. Porque muitas vezes a gente lê o texto, a gente percebe, você vai entender que eles estão indo na casa de Abraão. Não, eles estão passando próximo à casa de Abraão. Mas observa onde Abraão está aqui, irmão. O texto vai dizer, versículo número 1: depois apareceu o Senhor nos carvalhos de Mare, estava ele assentado aonde? A porta da onde? Quando o dia? Ele estava onde? Porta da tenda. Fazendo o que ali na porta da tenda? Sentado. Agora, eu sempre quando prego esse texto, eu presto atenção aqui, porque quem não está esperando em nada, irmão, está dentro de casa. Está distraído com alguma coisa. Agora, quem está na porta está esperando algo. Tá ou não está? Tá. Fulano falou que vai lá em casa tal dia. O que você vai fazer? Vai esperar. O fulano, se não sabe onde é a nossa casa, fica aí na porta aí, que se passar algo, você chama. Ele estava onde? Na porta. Significa o quê? Ele está esperando algo. Só que o que Abraão está esperando não é da terra, é do céu. Infelizmente tem muito crente esperando notícias da terra chegar. Tem muito crente esperando o natural passar na sua porta. Mas a igreja verdadeira está esperando a maior notícia, que é a do céu. Aquilo que vai completar a promessa não é a terra que vai produzir, é os céus que vai produzir. E Abraão está esperando não o que a terra tem para anunciar para ele, porque ele já tinha se desprendido da terra, ele já tinha se desprendido de tudo que a terra tinha para dar para ele, e tudo que está acontecendo agora na vida dele é os céus que está promovendo.
Não tem o dedo da terra, tem o dedo de Deus. Deus está dizendo: se desprende o teu coração dessa terra e prende o teu coração nos céus. Aleluia, porque quem vai fazer agora é Deus. Abraão desprendeu. A preocupação dele é a notícia que o céu traria para ele. E quando passa os varões, eu digo aos irmãos que era como homens, a aparição era como homem normal. E Abraão vai dizer: opa, peraí, estão indo para onde? Não, vão entrar na minha terra. Eu tenho que preparar algo para vocês. Fala para o teu irmão: quando Deus promete, você precisa ter sensibilidade espiritual para perceber quando Ele passa. A promessa depende de pessoas sensíveis para poder entender que tem um tempo para se cumprir, e você precisa observar esse tempo até Deus voltar e dizer: agora vai se cumprir, agora vai acontecer. Agora não é apenas um tempo sem ser determinado, não tem data, não tem nada, mas Deus vai voltar e vai determinar o tempo. E eu creio que 2024 tem um tempo determinado para essa casa, tem um tempo determinado para pessoas dessa casa. Aleluia, se você crê nisso, está no meio, está escrito nessa história, levanta a tua mão e glorifica, porque Deus vai passar para determinar esse tempo. Aleluia, e Ele está à porta da tenda, esperando. Ele observa os varões e entende: engraçado, são diferentes. Entra. O texto vai dizer que Abraão vai chamar esses varões de meu Senhor. Ele vai dizer no versículo 3: e disse, meu Senhor. Você observa que esse Senhor não é com letra minúscula, esse Senhor é com letra maiúscula. Ele vai dizer assim: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Para aqui. Abraão está dizendo: eu estou reconhecendo, tem algo para mim. Você entende isso? Que tem momentos que Deus manda a resposta, mas você está desligado. E o diabo faz de tudo para aquele tempo que chega a tua resposta, você fica desligado, né? Aí briga com o irmão da direita, briga com o irmão da esquerda, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, fica desligado. Aí Deus passa. E você não percebe que é Deus passando. E Deus pode estar passando aqui nessa noite com respostas definitivas para pessoas aqui. Deus pode estar passando aqui nessa noite, trazendo resultados eternos, trazendo definições eternas para pessoas nesse lugar. Se você crê, levanta a tua mão e vai recebendo, aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer: tudo é possível ao que crê. Então, se tudo é possível ao que crê, se eu crer nessa noite, nessa palavra, eu tomo posse de algo sobrenatural. E parou os varões. E Abraão vai dizer: vocês precisam comer na minha casa. Vocês precisam lavar os pés. Fica comigo. Interessante, irmão, que Abraão está entendendo que quem está nas terras dele é tão importante, quem chegou na casa dele é tão importante, que ele não vai chamar os empregados para cuidar ou para fazer algo para quem entrou na sua terra, na sua casa. Ele vai chamar quem? Sara. E ele vai dizer: Sara, se você precisa preparar um bolo aí, porque entrou gente importante na nossa terra hoje. Tem resposta para a nossa história hoje. Aleluia! Então eu quero dizer uma coisa para você: quando você percebeu que é Deus que está entrando, chegando com a resposta, não vai atrás de pessoas que não têm importância para você, vai atrás de pessoas que é muito importante para você, e traga essa pessoa para fazer algo para Deus. Aleluia! E o texto continua, irmão, e vai dizer que enquanto o Abraão está na porta, a Sara está onde? Dentro da tenda. Você está entendendo que tem gente que está ligado,
Tem gente que está percebendo o ambiente, tem gente que está percebendo o que Deus está fazendo, mas tem gente que ainda já se desligou. Sara decidiu assim: eu não vou ter nenhum filho, já sou velha, eu vou morrer desse jeito. Agora eu pergunto a você, Sara está pecando em pensar sobre isso? Não, porque no mundo natural que Sara vivia, era impossível ter um filho. No mundo natural que Sara vivia, no mundo da ciência, que tudo que tem que se explicar, alguém olharia para Sara: eu vou explicar porque você não pode ter um filho, você é estéril, e já passou o costume das mulheres, você já é adiantado de idade, não existe uma relação com seu marido, não tem como ter filho. A ciência ia explicar isso. Mas porém, quem prometeu, ele está acima da ciência. Quem prometeu está acima do natural. Quem prometeu fez o tempo, nos colocou no tempo e vive fora do tempo. Você pergunta: por que, pastor, que ele vive fora do tempo? Porque é ele que controla o tempo, é ele que faz o momento, é ele que faz a hora, é ele que faz tudo. Se eu fosse você, eu já levantaria a sua mão para glorificar, porque o controle está na mão dele. A hora que ele falar vai acontecer mesmo. A hora que ele disser a terra, e terra produz, a terra vai ter que produzir. A hora que ele disser ventre, você vai ter que produzir agora. O ventre vai ter que se virar e produzir. Porque é ele que comanda, é ele que faz, é ele que age, é ele que trabalha. Aleluia. Receber uma promessa de Deus e viver no mundo natural, e viver esperando as coisas naturais, é o maior erro de todo ser humano. Deus está dizendo: se Ele prometeu, você tem que sair do ambiente natural e entrar no ambiente sobrenatural. Você tem que sair do ambiente material e entrar no ambiente espiritual. Que eu estou esperando, quem vai trazer para mim não é os homens. Quem vai fazer para mim não é os homens, é Ele. Enquanto Abraão está olhando tudo que Deus fez, a porta da tenda, a paisagem, os céus, ele tem tudo que Deus fez para ver. Sara só tem o que os homens fez, está dentro da tenda. Tem gente que está olhando só para o que os homens fez. Tem gente que se limitou dentro de uma tenda. Tem gente que se limitou dentro de um lugar que os homens botaram as mãos. Quem fez aquela tenda? Os homens. Mas quem fez o céu que Abraão está vendo? Quem fez a paisagem que Abraão está vendo? Quem fez as árvores que Abraão está vendo? Foi aquele que havia prometido. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: troca um lugar que está te limitando para um lugar que não vai limitar a tua fé. Troca um lugar que está deixando você aprisionado, aprisionou a tua fé, para um lugar que não vai aprisionar a tua fé. Sai para ver o que Deus fez. Não se limita no que os homens fez, mas saia para ver o que Deus fez nessa noite. De combinar a sébria. A Sara está dentro da tenda, e a proposta de Sara era essa: é tempo de morrer. A proposta de Sara era essa, né? Sara já tinha terminado no coração: já sou velha, estou caminhando para a sepultura, e a promessa não se cumpre. Mas a proposta de Abraão era essa: eu não saio dessa terra sem essa promessa se cumprir na minha vida. Aleluia. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus é maior do que o tempo que passou na tua vida. Não profetiza, seja um profeta, diga para ele: Deus é maior do que o tempo que passou na tua vida. Deus é maior do que os dias que são contados da tua idade. Se você está recebendo essa palavra, levanta a tua mão e vai tomando posse. Não importa o tempo que passou, Ele continua sendo Deus. Sara está limitando a Deus pelo tempo que passou, mas Abraão está na porta, acreditando que o tempo não pode limitar aquilo que Deus prometeu para ele. O tempo não pode deter o cumprimento daquilo que Deus prometeu para ele.
Ele prometeu, vai cumprir. Aleluia. Tem pessoas que precisam receber essa promessa de Deus da tua boca dessa noite. Por isso olha dentro do olho dessa pessoa e diga para ela: se Deus prometeu, vai cumprir, vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Enquanto Abraão está cuidando daqueles moços, daqueles homens que a gente entende que são os anjos do Senhor, era a aparição teofânica de Jesus na terra. Um no meio era Jesus. Um daqueles homens, daqueles anjos, era Jesus aparecendo. E disse para Abraão: Abraão, a gente veio aqui para determinar o tempo que essa promessa vai se cumprir. A gente veio aqui para te dar agora o ano, a data certa. Você tinha uma promessa que não tinha uma determinação de tempo, agora você vai ter. E quando Deus fala para Abraão, dizendo assim: no tempo determinado, Deus está falando dentro desse ano, Sara vai se engravidar, e Sara vai gerar um filho. Não sei se você está recebendo. Aleluia, glória a Deus. Mas enquanto tem um Abraão do lado de fora crendo, acreditando, lutando, percebendo o ambiente espiritual, aleluia, alegre, feliz, porque agora tem um tempo determinado, tem uma Sara que se torna mais incrédula dentro da tenda. Porque a Sara, de vez de acreditar, né? A Sara, de vez de dar glória a Deus, ela vai rir. Ela vai ironizar o que Deus está falando lá de fora com Abraão. Você está entendendo? Tem gente, irmão, que já se entregou. Tem gente que já se entregou como Sara. Está dizendo: não vai acontecer. Mas ainda tem um Abraão que está salvando essa casa, que está salvando essa família. Tem uma coluna que já rachou, tem uma coluna que já disse assim: ó, eu não vou segurar mais nada, mas ainda tem uma coluna, Abraão, que ainda está segurando, está crendo, está acreditando, e a promessa vai se cumprir. Não é por causa de Sara, a promessa vai se cumprir, é por causa de Abraão. A promessa não vai se cumprir porque foi feita para Sara, a promessa vai se cumprir, é por causa de Abraão. Só que Sara vai participar daquilo que Deus prometeu a Abraão. Amém? Deus precisa de Abraão para crer, mas Deus precisa da Sara para gerar. Você está entendendo? Da mesma forma que Deus precisou de Moisés para voltar ao Egito, para tirar o povo, Deus precisou de um Arão para falar por Moisés. Porque Moisés vai questionar: eu sou um homem gago, não tem como falar. Aí Deus disse assim: não tem problema não. O seu propósito vai dar um propósito a Arão, seu irmão. O seu propósito vai trazer o propósito de Arão. Eu quero dizer uma coisa, que tem Abraão nesse lugar que está trazendo propósito para as Saras estéril. Tem um Abraão nesse lugar que vai dar vida para uma Sara que já não quer mais viver, porque tem uma promessa. Essa promessa precisa de um ventre para ser gerada, e esse ventre talvez são das Saras que estão dentro de tendas por aí. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Se você é um Abraão que tem promessa, do teu lado tem uma Sara que vai gerar essa promessa. Aleluia. E Deus precisava de Sara, porque a promessa foi feita a Abraão, mas seria gerado do ventre de Sara. Deus pergunta assim: ô Abraão, por que Sara riu na tenda? Por que Sara está rindo? Aí nasce o versículo mais conhecido, a gente termina agora. Nasce o versículo mais conhecido do texto, que é o versículo 14, já citei nessa noite. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha o que o anjo está perguntando. Eu faço a pergunta para você nessa noite: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Sim ou não? Não. E ele vai continuar dizendo: no tempo determinado da vida, eu tornarei a ti. E não era só para lembrar, era para cumprir. E o tempo determinado era o tempo de 1 ano. E Sara terá um filho.
Aleluia, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu quero que você se apodera dessa palavra nessa noite. Eu quero que você entenda que nenhum ventre estéril, nenhum tempo vai determinar aquilo que Deus falou que não vai se cumprir. Porque se Ele falou, vai acontecer. Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Aleluia. Sara vai ter um filho, Abraão. Não importa o tempo que passou, não importa o problema que esse ventre de Sara teve desde o início. Assim como Ana, o problema de Ana era Deus, Sara da mesma forma. E tem problemas que são gerados na gente desde o ventre, para Deus se revelar, para esse ventre ser preservado, para ser colocado a promessa que Deus fez no princípio. Tem promessa, irmão, que vão sair de ventres que foram preservados para ela sair. Falando de Ana, quando Ana entendeu, Deus colocou Samuel, que foi o profeta, o sacerdote e o juiz da nação. Deus está dizendo nessa noite, enquanto você está precisando de um filho, ele precisa de um profeta, ele precisa de um juiz, ele precisa de um sacerdote. Enquanto você precisa de um filho, Deus precisa de uma semente para gerar uma nação. Aleluia! Então quem fez a promessa não foi só para você, a promessa vai servir para ele também. Está entendendo isso aqui? Para esse povo ser gerado, precisava de uma semente. E a semente tinha que sair do ventre original. Deus não trabalha com genérico, Deus trabalha com original. Mas pastor, o original está danificado. Mas pastor, o original não tem como produzir mais, ninguém consegue arrumar mais o original. Mas quem prometeu? Foi o homem ou foi Deus? Se foi Deus que prometeu, é Ele que vai cumprir. E se é Ele que vai cumprir, não importa de como está o ventre, danificado ou não, quem determinou foi Ele. Aleluia. Você acredita nessa palavra nessa noite? Você acredita nessa palavra? Você toma posse dessa palavra nessa noite? Você acredita que Deus pode estar abrindo ventres aqui, que já olharam e disse assim, é impossível, isso não vai se cumprir. Está colocando sementes aí dentro hoje, e dentro desse ano você vai gerar, você vai produzir. Você acredita nisso nessa noite? Você acredita nessa palavra nessa noite? Aleluia. Bota a mão no teu coração, nós vamos orar e vamos crer que o Deus de Abraão está aqui nessa noite. Deus de Abraão visitou essa casa nessa noite. O Shaddai, o Elohim, né? Adonai, Abachori Calabaia, Rafá, Ele visitou essa casa nessa noite. Nós não entramos nesse ambiente para dar um culto em um Deus que não tem nome. Nós entramos nesse ambiente para oferecer um culto para um Deus que tem nome. Vou lhe dizer mais a você, nós entramos nesse ambiente para oferecer um culto não a um Deus que está em cima, aleluia, de um altar, sem poder mexer, sem poder falar. Nós entramos nesse ambiente para oferecer um culto a um Deus que ouve, a um Deus que fala, a um Deus que movimenta, a um Deus que cumpre promessa. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui.
Como Abraão percebeu a visita, eu percebo que ele está nesse ambiente nessa noite. Se você pode sentir, abra a tua boca. Abra a tua boca para glorificar. Aleluia. Não se preocupe com o tempo que já passou. Se preocupe que Ele está chegando. Ele visitou nessa noite. Ele está no nosso ambiente hoje para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Oh, aleluia. Ore amara sebrea. Decalamara suriandore mamarabaia. Irimambore manara sebrea. E come nara sebrea. Oh, aleluia. Aleluia. Não importa o tempo que passou. Não importa o que o problema está dizendo a você. Importa que tem um Deus que prometeu. E que passa céu, passa terra. Mas a sua palavra não há de passar. Aleluia. Se você quiser vir à frente nesse altar, saia do teu lugar, venha para cá. O Deus que toca, o Deus que arruma ventres estéreis está aqui. O Deus que ainda produz semente está aqui. O Deus que ainda cumpre promessa se encontra dentro dessa casa.